Shai Gilgeous-Alexander pode ser o MVP mais odiado que a NBA viu nos últimos anos. Dizem que ele simula faltas, que vive da linha de lance livre, que força contatos para cavar marcações da arbitragem, que carrega a bola e joga um basquete considerado por muitos como antiético. You can't really touch Shai. Os torcedores o chamam de o MVP mais sem graça de todos os tempos e não suportam vê-lo derrotando seus times favoritos. Seu estilo de jogo inteiro acabou virando motivo de piada em toda a liga. Mas será que todo esse ódio é realmente justo? E será que ele está mesmo explorando as regras de forma antiética? Ou seus lances livres são apenas o resultado da sua habilidade e do enorme volume de infiltrações rumo à cesta? Um fundamento no qual ele liderou a NBA em 5 das últimas 6 temporadas. Shai não é o primeiro jogador a usar o braço para criar espaço antes de subir para um arremesso de média distância. Ele também não é a única superestrela a exagerar contatos, valorizar faltas e pressionar os árbitros em busca de marcações favoráveis. E, por mais surpreendente que pareça, Shai nunca liderou a liga em tentativas de lance livre. Então, por que tantas pessoas ainda odeiam Shai Gilgeous-Alexander? Quando os Clippers enviaram Shai para Oklahoma City, na troca envolvendo Paul George, na época praticamente todo mundo considerou a troca excelente para os Clippers, principalmente porque eles também haviam adquirido Kawhi Leonard. Embora Shai tivesse mostrado muito potencial em sua temporada de estreia, ninguém poderia prever que ele se transformaria em um MVP por 2 vezes consecutivas. E mais do que isso, ele quebraria o recorde de Wilt Chamberlain de mais jogos consecutivos, marcando pelo menos 20 pontos. Mas, sob a tutela de Chris Paul, Shai teve média de 19 pontos por jogo em sua primeira temporada em Oklahoma. E depois da saída de Chris, Shai assumiu de vez o papel de líder do Thunder. Mesmo com o Oklahoma City Thunder mergulhado em um processo de reconstrução, Shai registrou médias de 24 pontos e 6 assistências por jogo ao longo das temporadas de 2021 e 2022, apesar de ter perdido um período considerável por conta de diversas lesões. Enquanto o Thunder acumulava derrotas, o gerente-geral Sam Presti continuava colecionando escolhas de draft como se fossem joias do infinito, construindo silenciosamente a base para uma das reviravoltas mais impressionantes da história da NBA. Apesar da falta de continuidade no elenco, com jogadores entrando e saindo constantemente, havia uma única certeza dentro da franquia: Shai e sua evolução contínua. O armador canadense não era o mais rápido da liga. Certamente também não era o mais forte. E tampouco se destacava como um grande arremessador de 3 pontos. Ainda assim, na temporada de 2023, Shai registrou médias de 31 pontos por jogo, a 4ª maior marca da liga, além de 5,5 assistências, 1,6 roubos de bola e 1 toco por partida. Dos seus 31 pontos, apenas 8% vieram das bolas de 3, já que Shai tentava menos de 3 arremessos do perímetro por jogo. Por outro lado, Shai liderou a liga em tentativas de arremessos de 2 pontos. Também liderou a NBA em infiltrações rumo à cesta com ampla vantagem sobre os demais jogadores. E ainda assim terminou apenas em 3º lugar em tentativas de lance livre, atrás do grego e do Joel Embiid. Mesmo cobrando 10 lances livres por partida, convertendo impressionantes 90% deles. Ninguém acusava Shai de ser um caçador de lances livres. Apesar daquela temporada figurar entre as 45 com maior volume de tentativas de lance livre da história da NBA, nos 3 anos seguintes, Shai voltou a liderar a liga em infiltrações em todas as temporadas, com exceção de 2026, quando foi ultrapassado por Jaylen Brown. Mas ele não liderou a NBA em tentativas de lance livre nenhuma única vez. Na verdade, seus números na linha de lance livre até diminuíram. Shai passou a cobrar cerca de 2 lances livres a menos por jogo do que cobrava em 2023. Mesmo assim, agora todo mundo o chama de cavador de falta, apesar dele estar indo menos vezes para a linha de lance livre. Então, como isso é possível? A primeira parte da resposta é simples: vencer muda tudo. Quando o Thunder ainda enfrentava dificuldades, quase ninguém prestava atenção em um jogador acumulando pontos em uma equipe jovem, promissora, mas que sequer chegava aos playoffs. Mas quando Shai começou a entrar de vez nas conversas sobre o prêmio de melhor jogador, e quando o Thunder começou a fazer barulho nos playoffs, surgiram também os primeiros comentários mais fortes sobre suas supostas simulações de faltas.
Em 2025, quando ele conquistou o prêmio de MVP e liderou sua equipe ao título da NBA, as críticas sobre cavar faltas ficaram ainda mais intensas. Então, será que todos eles estão certos? Ou Shai é simplesmente um jogador extremamente inteligente, capaz de explorar um livro de regras cada vez mais favorável aos atacantes, um conjunto de regras para proteger muito mais quem tá com a bola do que quem tá defendendo? Shai se tornou um mestre em provocar contato justamente por causa do seu estilo de jogo único. O nível de flexibilidade e desaceleração que ele possui é algo impressionante. Em alguns momentos, parece até que sua perna fica quase paralela ao chão antes dele frear bruscamente e criar espaço para um arremesso. Ele usa o braço para ampliar essa separação com um leve empurrão? Sim, isso é legal pelas regras? Também sim. Shai dominou a arte de entender a diferença entre uma falta ofensiva e um simples contato permitido. E como ele não depende de velocidade pura ou explosão atlética para simplesmente passar pelos defensores, desde muito jovem, desenvolveu uma compreensão excepcional de ângulos e mudanças de ritmo para manter seus marcadores constantemente desequilibrados. A elasticidade corporal de SGA costuma ser comparada à de Novak Djokovic, considerado por muitos o maior tenista de todos os tempos. O armador do OKC adaptou a mecânica do deslize utilizada no tênis para desacelerar seus movimentos, posicionando a canela e o tornozelo em ângulos específicos para usar a lateral do pé como um verdadeiro sistema de freios. E hoje ele é o melhor jogador da NBA quando o assunto é parar completamente depois de atacar em velocidade máxima. Esse é o seu maior dom atlético, a capacidade de manter o equilíbrio mesmo estando constantemente no limite entre o controle total e a queda, praticamente em todas as posses de bola. E isso não aconteceu por acaso. Após a temporada da bolha de Orlando, Shai começou a treinar com Nemanja Licht, um preparador físico de sua cidade natal. Esse preparador direcionou os treinamentos para exercícios explosivos com avanços multidirecionais, melhorando equilíbrio, estabilidade e coordenação motora, sem contar uma enorme quantidade de exercícios utilizando faixas de resistência. Todo esse trabalho foi projetado para fortalecer seu abdômen e suas pernas, permitindo que Shai jogue em ângulos simplesmente inacessíveis para a maioria dos jogadores. É por isso que quando ele joga o impulso do braço para frente, obriga o defensor a recuar no exato momento do contato, Shai já está pisando no freio e criando uma enorme janela de separação. E essa é uma das principais razões pelas quais ele se tornou um dos melhores arremessadores de média distância da história da NBA. Em 2026, metade de todos os arremessos de Shai vieram da meia distância, e ele converteu essas tentativas em nível de elite, 54% de aproveitamento em 9,7 arremessos por jogo. Combinando tamanho, volume e eficiência, ele registrou uma das melhores temporadas de arremessos de média distância já vistas na história da liga. Para efeito de comparação, Kobe Bryant teve 42% de aproveitamento em arremessos de média distância ao longo da carreira, um ponto percentual abaixo da média atual da NBA. E Kobe era amplamente reconhecido como o mestre da meia distância. No basquete moderno, a média distância é justamente o arremesso que as defesas estão mais dispostas a conceder, enquanto a bola de 3 é protegida a qualquer custo. Além disso, Kobe atuou na era mais física da história recente da NBA, portanto, não é exatamente uma comparação justa. Ainda assim, mesmo jogando em uma época em que os atacantes recebem muito mais proteção da arbitragem, e mesmo explorando essas regras ao máximo, a eficiência de SGA é impossível de ignorar. Ele simplesmente coloca você numa armadilha. Pode arremessar após o drible, finalizar perto da cesta ou encontrar um companheiro livre. Se marcar muito de perto, ele passa por você. Se tentar manter a distância ideal para absorver o step back, ele cria espaço para o arremesso. E se você exagerar na pressão defensiva, ele força o contato e consegue a falta. Ele coloca o defensor em uma situação em que, independentemente da escolha feita, já tem uma resposta preparada. E considerando o enorme volume de infiltrações que realiza, além de um conjunto de habilidades únicas que lhe permitem frear instantaneamente melhor do que qualquer outro jogador da liga, seus 9 lances livres por jogo talvez nem sejam um número tão alto quanto muitos imaginam. Shai simula faltas de vez em quando? Sim. Ele exagera contatos e busca deliberadamente o choque físico com os defensores? Claro que sim. Ele também consegue escapar de algumas marcações de andada e, ocasionalmente, usa o braço de apoio para criar espaço além do permitido. Além disso, visualmente, seu estilo de jogo nem sempre é o mais agradável de assistir.
Mas tudo isso faz parte de uma estratégia extremamente eficiente do ponto de vista competitivo. Afinal, por que ele não tentaria chegar à linha de lance livre quando enxerga uma oportunidade? Ou colocar os adversários em problemas com faltas? Shai está simplesmente fazendo tudo o que está ao seu alcance para ajudar sua equipe a vencer, atuando dentro da forma como as regras são aplicadas atualmente. Enquanto existirem faltas e lances livres, os jogadores continuarão procurando brechas para tirar vantagem delas. Isso faz parte da natureza competitiva do esporte. James Harden talvez tenha sido o maior especialista nessa arte, e muitos vieram depois dele, principalmente Trae Young e Joel Embiid. Isso aconteceu antes da liga alterar as regras em 2021, numa tentativa de eliminar movimentos abruptos, artificiais e sem intenção genuína de jogar basquete, criados exclusivamente para cavar faltas. Antes de se tornar treinador do Los Angeles Lakers, J.J. Redick falou sobre esse assunto em seu podcast. Ele destacou que praticamente todos os maiores jogadores da história sempre cobraram muitos lances livres. Michael Jordan, 7 to 12 free throws a game. Kobe Bryant, 6 to 10 free throws a game. Barkley, 7 to 12 free throws a game. David Robinson, 8 to 12 free throws a game. Shaq, of course, Hack-a-Shaq, 9 to 13 free throws a game. Embiid, right now in his prime, 8.5 to 12 free throws a game. Durant, 6 to 10 free throws a game. Harden, 7 to 12 free throws a game, and then of course Wilt, 17 free throws a game. Nas últimas temporadas, os jogadores da NBA apresentaram uma taxa média de lances livres de 42%. Em outras palavras, cobraram o equivalente a 42% do número de arremessos de quadra que tentaram. Para efeito de comparação, a média histórica da NBA é de aproximadamente 40%. Isso sugere que as estrelas da era atual não estão necessariamente recebendo mais marcações favoráveis do que os grandes jogadores das gerações anteriores. A busca por faltas e a forma como elas são marcadas sempre serão um jogo de gato e rato entre superestrelas, defensores e árbitros. Os jogadores são inteligentes. Eles procuram constantemente maneiras de explorar os limites das regras para conquistar pontos fáceis. Isso é simplesmente parte da natureza humana, e Shai não é diferente. O verdadeiro problema, para muitos torcedores, está na diferença de tratamento que a arbitragem parece dar ao Thunder quando a equipe está atacando, em comparação com quando está defendendo. Defensivamente, os jogadores do Thunder atuam com extrema intensidade física. Há muito contato, muita disputa corporal e puxões discretos. Alex Caruso e Lu Dort, em especial, são constantemente acusados de cometer pequenas faltas ao longo das partidas. Os árbitros não conseguem marcar todas as pequenas infrações, especialmente quando vários jogadores estão cometendo essas faltas ao mesmo tempo. Por outro lado, Shai realmente recebe muitos apitos favoráveis. E é justamente por isso que algumas pessoas enxergam o Thunder como os queridinhos da arbitragem. Mas existe uma grande parcela dos torcedores e até mesmo de pessoas ligadas à própria NBA que não está satisfeita com a forma como os jogos vêm sendo arbitrados. Para muitos críticos, esse é o centro da discussão. Não se trata apenas de Shai Gilgeous-Alexander. Trata-se da sensação de que determinadas equipes e determinados jogadores aprenderam a navegar pelas brechas da arbitragem moderna melhor do que qualquer um. E, quando isso resulta em vitórias, títulos e prêmios individuais, a irritação dos adversários só aumenta. SGA e o Thunder se transformaram no grande gigante da NBA. E, por natureza, as pessoas sempre tendem a torcer por Davi contra Golias. É fácil entender por que tanta gente não gosta do Thunder, mas isso não é culpa deles. E, sinceramente, também não é problema deles. A NBA escolheu construir uma liga cada vez mais voltada para o ataque, reduzindo a importância da defesa. E embora muita gente discorde disso, no fim das contas, o campo é o mesmo para todos. As regras são as mesmas para todos. Não é responsabilidade do Shai se preocupar com o quanto o jogo é divertido para quem está assistindo. A responsabilidade dele é vencer partidas. E ele é extremamente bom nisso. Shai talvez não possua o atleticismo explosivo de alguns dos maiores fenômenos físicos da NBA, mas ele levou ao limite cada aspecto do seu jogo, aperfeiçoando suas habilidades e explorando ao máximo suas vantagens únicas para se tornar um dos maiores pontuadores de sua geração. Ele teve médias superiores a 30 pontos por jogo nas últimas 4 temporadas. E mais do que isso, ele quebrou um recorde que parecia intocável.
Com 127 partidas consecutivas marcando pelo menos 20 pontos, superou a marca histórica de Wilt Chamberlain, uma marca que demorou mais de 60 anos para ser quebrada. Você não alcança algo assim apenas cavando faltas. Você não quebra recordes históricos apenas vivendo da linha de lance livre. Isso exige talento, exige habilidade, exige consistência, e essas qualidades merecem ser reconhecidas e celebradas. Muitos desses lances jamais seriam marcados em uma quadra de rua ou numa pelada entre amigos. Mas, no fim das contas, não odeie o jogador, odeie o jogo. Obrigado por assistir, e se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, ainda vem muito pela frente.